Provérbios capítulo 14. Então, somente o versículo 27. Provérbios capítulo 14. Versículo 27. Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Para preservar dos laços, plural, da morte. Eu vou ler de novo. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Para ganharmos tempo, Salomão, antes de morrer, quando eu digo Salomão, estou dizendo o homem mais sábio que já passou por essa terra. Antes de morrer, ele escreve 3 livros. 3 livros. Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Na sequência, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E como que você não vai ler, não vai atentar para aquilo que o homem mais sábio da terra escreveu? Salomão está dizendo para Abílio Santana. Salomão está dizendo para pastor Pedro Luiz. Salomão está falando para Jucimar Ferreira, para Paulo Valério, para Bezaliel Costa. O que é que Salomão está dizendo? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos, plural, laços da morte. A morte, ela vem de várias maneiras. Ela tem vários laços. E ela, para laçar, não tem branco, não tem preto, não tem sábio, não tem leigo, não tem rico, não tem pobre. Não tem veterano e nem conscrito. Não. Ela laça, ela manda o laço e manda, mas manda sem pensar 2 vezes. Joga mesmo.
E algumas vezes o laço pega o rico, pega o pobre, pega o sábio, pega o leigo. E quando a gente fala de morte, a gente só observa a morte física. O mundo inteiro, a maioria de nós outros, só observamos uma única morte. Uma única morte. Morte física. E olha que Salomão escreveu laços. Laços, no plural. São vários tipos, N's laços. Tem laços de morte física, isso é fato. Laços de morte espiritual. Laços de morte monetário. Laços de morte ministerial, laços de morte profissional, laços de morte matrimonial. Laçou. E é laço de morte. E laça pelo pescoço. Pessoas que estão no relacionamento sufocados. E chega a dizer, quer saber de uma? Acabou. Já morreu. Pessoas que estão na empresa e não sabem mais como dirigir. A morte entrou e está sufocando, laçou mesmo. Tem pessoas que eram grandes pregadores, falando lá do evangélico. Grande pregador. Hoje, a morte chegou. A morte chegou. E pessoas que não entendem por que ciclano não anda, está voando, e ele está se arrastando, rastejando, e nada de presunção, mas olha para si e diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Profissionalmente falando, nada de desprezo, mas sou mais eu faço isso, faço tudo certo. E aí vem Salomão, você que entrou agora, Provérbios capítulo 14, versículo 27. Existem laços de morte. Existem laços de morte. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Querido presbítero Bezalel, o senhor não tem noção como o senhor ajuda este café colocando o texto, não só dizendo qual é o texto, mas colocando o texto. O senhor não tem noção como o senhor ajuda. Algumas vezes eu nem leio aqui, eu leio o que o senhor coloca. Muito obrigado. O senhor, para mim, é um cooperador do Café com Leão, aprendendo com Salomão. Muito obrigado. Coloca várias vezes aí. Obrigado, presbítero Bezalel. Obrigado mesmo. E antes que eu esqueça, o nome do senhor é o nome de um dos meus filhos. Peraí, mas o senhor não tem só 3 filhos? Pastor Misael, Pastor Misraim e Áquila, sua princesinha? É, mas eu tenho 2 filhos que Deus nos deu de presente. E um deles é Bezalel. A mãe dele, irmã Carla, a mãe deles, a irmã Carla, membro da nossa igreja,
mas Deus o tomou para si. E eles estavam adolescentes. E Deus falou para a gente cuidar deles. E nós cuidamos, né? Beza hoje é funcionário público municipal e AXA. Também tem o nome da minha neta. Ela está enveredando no caminho do direito. Será uma advogada, uma juíza, uma promotora, um oficial de justiça bem-sucedida, em nome de Jesus. Falei isso para você saber que eu tenho um filho, e é um doce o menino, tá? Falo menino, mas é mais alto do que eu. Beza Leão. 2 presentes de Deus. Bom, então o senhor não tem noção como o senhor coopera. O senhor coopera com o nosso café. Presbítero Beza Leão. Então, olha o que Salomão está dizendo. O temor do Senhor. Gente, eu vou grifar aqui. O temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida para preservar dos laços da morte. Gente, isso aqui é muito sério. Provérbios 14, 27. Nunca confunda, querido Paulo, nunca confunda, querido Almir Santana, meu irmão, que bode maravilhoso, hein, Almir? Tem que me levar de novo aí, né? Que bode maravilhoso. Deu vontade de guardar um no bolso da calça para comer à noite, para guardar um pedaço. Que bode delicioso, assado na brasa. Bom, Deus te abençoe, Almir. Alguém botou aqui, só falta falar meu nome, pastor. Falaria se você tivesse escrito o teu nome aqui agora. Vai continuar anônimo, porque como que eu vou falar teu nome se você não colocou teu nome aí? Ah, mas meu nome está aí em cima. Não está, não. Isso aí não é teu nome, é teu endereço virtual. Beijo no coração. Receba! Mas vamos lá. Existem vários laços de morte. Vários laços de morte. Vários. Agora, para ser preservado do laço de morte, Inácio problemático. Meu nome, Inácio. Então é nome que você quer que eu fale? Inácio. Deus te abençoe, Inácio. Beijo no coração. Obrigado pela audiência. Deus te abençoe e te guarde, Inácio. Provérbios capítulo 27, Provérbios capítulo 14, versículo 27. Existem vários laços de morte. Morte monetária. Fulano morreu monetariamente. Laços de morte. O casamento de fulano morreu.
laços de morte matrimonial. Emocionalmente, não tem emoção, a alma está morta. Agora, dá uma olhada. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor. Gente, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O diabo vai lutar para você nunca entender isso aqui, ó. Nunca, nunca, nunca. Olha que chave. Olha que chave. Essa chave abre portas. Essa chave aqui abre portas. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Agora, nunca confunda temor do Senhor com temor ao Senhor. Hã? Sim, senhor. Sim, senhor. A Bíblia diz que devemos temer ao Senhor, sim, mas aqui é temor do Senhor. Do para ao muda tudo. Tem gente que teme ao Senhor, mas não tem temor do Senhor. E aí anda sendo laçados. Querida Ana Maria, um monte de gente anda sendo laçados. E aí, laço de morte, a morte vem, pega e leva e acabou. Morreu, tem que ser enterrado. Morreu, tem que ser enterrado. O destino de quem morre é cova. O destino de quem morre é sepultura. E o destino de quem é sepultado, apagar a história. Se colocarem uma estátua ali, alguém vai passar, vai... Tem deles que nem olha para a estátua, não está nem aí, quer nem saber quem foi. Ou seja, acabou. Então, tem gente que faz uma confusão infernal. Por incrível que pareça, tem gente que sabe que Deus existe. Saber que Deus existe é uma coisa. Saber a existência de Deus não é ter temor do Senhor. Saber da existência de Deus? Se o cara acreditar, Deus existe. Se não acreditar, ele existe do mesmo jeito. Aí Tiago vem e diz: você acredita que Deus existe? Fazes bem. Aí Tiago diz: mas até o diabo crê. Ele acredita que Deus existe. E teme a Deus. O diabo teme a Deus. Tem medo de Deus. Então, ter medo de Deus não significa obedecer a Deus. Ter medo de Deus é ter certeza que Ele existe. E se Ele me pegar, Ele vai fazer isso. Se Ele me pegar, Ele vai... Então, ter medo de Deus, o diabo tem medo de Deus. Está escrito que o diabo crê que chegar, estremecer de medo. Então, não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que Salomão está me dizendo. Tem gente que sabe que Deus existe, tem medo de Deus.
Mas aqui diz, no temor do Senhor, no respeito e consideração ao Senhor, na obediência ao Senhor. Isso eu posso, mas não devo fazer. Isso eu posso, mas não devo. Por que não devo? Porque Deus não merece que eu faça isso. Deus não merece. Um Deus tão maravilhoso e eu magoar o coração de Deus, não vou fazer isso. Isso é temor do Senhor. Temor do Senhor. Aleluia. O meu Deus não merece que eu faça isso. Um Deus tão maravilhoso é servi-lo de voluntariedade, não por imposição. Porque o diabo crê que Deus existe. E até treme de medo, mas não obedece. Está escrito. Mas não obedece. Então, o temor do Senhor é obediência a Ele. Temor do Senhor é obediência a Ele. Então, quem obedece a Deus não é crer que Deus existe. Porque até o diabo crê. Não é ter medo de Deus, porque o diabo tem medo de Deus. E o mundo inteiro tem medo de Deus. É obedecer a Deus. O temor do Senhor é servi-lo de voluntariedade, servi-lo com prazer. O instinto maligno diz, faz isso. O instinto carnal diz, faz isso. Mas o temor do Senhor, a obediência de voluntariedade, o respeito e a consideração, tipo, se eu fizer isso, eu estou ofendendo a Deus. E Deus não merece isso. Se eu servi-lo, Ele é Deus. Se eu não servir, Ele é Deus do mesmo jeito. Deus não precisa de mim para nada, e não mesmo. Mas eu o sirvo, aleluia. Do fundo da minha alma. Eu o sirvo com muito prazer. E quem serve com prazer, tá aqui, ó. Isso aqui é chave, gente. Isso aqui é chave. Isso aqui é chave. Provérbios 14, 27. Isso aqui é chave que abre portas. Deus livra de laços, plural. Está aqui, laços, plural, da morte. Morte monetária, morte espiritual, morte matrimonial. Deus livra. Sabe o que Salomão está dizendo? Abílio, você quer prosperar? Quer enjoar de viver? Enjoar de viver. Quer ter certeza, convicção de prosperidade? Quando eu digo prosperidade, o avarento, o burro, o abestalhado só pensa em... Com dinheiro você compra cama, mas não compra sono. Com dinheiro você compra remédio, mas não compra saúde. Acorda. Prosperidade não é isso não. Acorda. Pega a visão. Eu agradeço a Deus por esse café, o Café com Leão. Eu agradeço a Deus por esse café, o Café com Leão. Eu agradeço a Deus.
eu pego esta palavra. Eu recebo esta palavra. Você que está entrando agora, já quase no finalzinho, pega lá de cima. Vai lá no início, não fica de fora não, porque o café hoje, eu lhe digo que Deus desceu para tomar café com a gente. Aleluia! Deus desceu para tomar café com a gente. Você que está entrando agora, é verdade, pastor Sérgio Viana, obrigado, querido. Compro a casa, é verdade, mas não compro lá. Compro uma casa muito boa, mas não compro lá. O lá é o clima ali dentro. Então, o temor do Senhor livra, preserva dos laços da morte. É a carne pedir para você fazer isso e você dizer, eu quero. É delicioso. É proveitoso, mas tem proveito fictício, transitório. Mas Deus não merece isso. Mas eu estou sentindo vontade. Está escrito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar o seu querer. O querer vai estar aí, a natureza humana vai estar aí. Mas o temor do Senhor, a consideração, o respeito, o prazer em servi-lo, vai dizer, não, eu não vou ofender o meu Deus. Minha carne será crucificada. Por quê? Porque eu quero que ele me livre dos laços da morte monetária, da morte emocional, da morte espiritual, da morte matrimonial. Alguém recebe essa palavra? O temor do Senhor não é temer ao Senhor. Deus abençoe, Deus guarde, Deus te livre de todos os males, porque agora nós vamos falar com Deus. Momento de oração. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Como posso agradecer? Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó, majestade eterna, obrigado, meu Pai, por ter falado conosco. Muito obrigado, ó Deus, por ter proferido, quero livrar muita gente dos laços da morte. Mas para isso, o meu temor tem que estar no seio desta pessoa. Porque o temor do Senhor é uma fonte de vida. Não é um copo de água, é uma fonte de vida. Não é uma cisterna, é uma fonte de vida. Não é um poço, é uma fonte de vida. Tem um minador, quanto mais tira, mais sobe água. Muito obrigado, Pai. Obrigado de coração, Pai. Obrigado de coração. Eu recebo esta palavra e te imploro, me dá graça para o temor do Senhor estar dentro do meu coração. Aproveitando o ensejo, Pai, eu quero te pedir pelo Valdique, que está acamado, e foi pedida oração por ele, Pai. Livra o Valdique do leito da dor, Pai.
tira o Valdir de lá, para que ele dê testemunho, glorificando o teu nome, Pai. Não somente o Valdir, mas todos que precisam de oração. Atende, Pai. Livra do laço da morte, ou dos laços da morte. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.